buscando um pouco mais de conhecimento, agradecendo a espiritualidade, pedindo para que possa nos envolver, que envolva também o nosso palestrante, que nos traga uma boa mensagem, que possamos refletir a respeito e principalmente colocando em prática o nosso dia a dia. Sendo assim, agradecemos mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje é para o nosso irmão Roberto, o tema livre-arbítrio. Boa noite a todos. Hoje o tempo está seco. Então, a nossa palestra, conforme falou o Davi, o nosso tema é livre-arbítrio. Bonito esse tema. Muito bem. Então, nós vamos começar a nossa palestra. Eu vou apresentar 3 pequenos textos. Está dando para ler aí, né? O primeiro texto é do filme Os 10 Mandamentos, aquele bem antigo. Eu acho que aqui poucos aqui assistiram aquele filme, Charlton Heston, 1956. É um filme de longa-metragem, não tem aí nesses programas aí, Netflix, etc. Deve ter ainda. É um filme que é longa duração, ele chega até a ter um intervalo no meio, de tão longo que é. São quase 4 horas de filme, muito bom. E ele começa, esse filme, com essa narrativa. Deus criou o homem com a faculdade de escolher o bem e o mal. E cada um seguiu a sua vontade, pois não conhecia a luz de Deus. O homem dominou seu semelhante, o conquistado foi escravizado pelo conquistador. Os fracos foram obrigados a servir os fortes, e a liberdade desapareceu da face da terra. Os egípcios obrigaram os filhos de Israel à escravidão. É lógico que aqui está aumentando um pouco. Primeiro que não foi da face da terra, porque foi só numa região. Segundo que não foi todo o povo judeu, todo o povo de Israel. Foi uma parte do povo. Mas enfim, o ato em si de usar o mal, de escravizar as pessoas, o mais fraco, o mais oprimido, é um ato que aconteceu e acontece até hoje. Se hoje nós olharmos um pouquinho com uma visão mais crítica, nós percebemos que os poderosos, os donos da tecnologia, os donos do dinheiro, os donos do poder, eles ainda continuam dominando o mais fraco. O outro texto esse é um pouco... Aliás, eu esqueci de falar, esse fato aí aconteceu 1400 anos antes de Cristo, então está fazendo quase 3.500 anos, né, que aconteceu isso. O outro texto é de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, em que ele cita esse textinho aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Acho que todo mundo já ouviu esse texto, né? É um texto bem interessante. Tudo me é lícito, tudo me é permitido. Deus me deu essa liberdade de pegar todas as coisas, de usar todas as coisas. Mas nem tudo me é permitido. Então, por exemplo, eu gosto de feijoada. Feijoada é um excelente prato. Vou comer uma vez, tudo bem. Mas se eu comer 2 ou 3 vezes, já vai me fazer mal. Então, nem tudo é permitido. É permitido comer a feijoada, mas não tantas vezes. E
com certeza o organismo vai me responder de outra forma. Esse texto, ele tem um histórico. Na época, os cristãos de Corinto, chamavam os coríntios, né? Eles tinham recebido o Evangelho de Cristo. Eles tinham conhecimento do Evangelho de Cristo. Porém, eles continuaram em práticas ilícitas. As práticas eram ritos de prostituição. E aí, o Paulo, que era uma pessoa muito inteligente, muito voltada ao cristianismo, que conhecia, era profundo doutor das leis judaicas, ele fez uma exposição mostrando a própria finalidade do corpo para esses coríntios, para que eles parassem de pensar no prazer. E não era só o prazer do corpo, o corpo não servia só para isso. E basicamente ele indica que a finalidade dos nossos corpos é de honrar a Deus. Ele também deixa claro que o corpo do cristão é um templo de Deus. E, portanto, ele não pode abusar. E o terceiro texto é da Cora Coralina. A Cora Coralina é uma poetisa e contista, isto é, escreve contos, e ela viveu entre 1889 e 1985. E essas palavras são dela. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Então nós percebemos nesse texto que nós temos quase sempre dois caminhos a seguir: ou rir ou chorar, ir ou ficar. Em princípio, pelo menos dois caminhos. Mas o mais importante é decidir qual é o caminho que nós devemos tomar. E para isso nós precisamos do conhecimento. Mas o conhecimento cai do céu? A gente já nasce com conhecimento? Não, né? O conhecimento a gente tem que correr atrás, né? Para desenvolver e melhorar. Por exemplo, a nossa doutrina espírita é necessário que a gente esteja estudando o tempo inteiro. O estudo da doutrina espírita que vai nos fazer entender como é a nossa vida, vai nos responder aquelas perguntas que nós estamos no nosso dia a dia nos perguntando: para onde eu vou? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que sou? O que vai acontecer comigo após o meu desencarne? Então essas perguntas do nosso dia a dia é que o Espiritismo ele nos responde. Então o conhecimento ele esclarece a nossa consciência, e nela está escrito poderosamente, olha só que termo bonito que ele coloca, nela está escrito poderosamente com a mão de Deus o que está certo e o que está errado. Para nós desenvolvermos o nosso tema de hoje, que é o livre-arbítrio, nós vamos utilizar esse livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino e da Dor. Todas as perguntas que a gente tem para fazer, né? Do ser, como sou, quem sou, do destino, qual vai ser o meu destino, e da dor, por que a dor? Eu mereço tanta dor? Leon Denis, o computador está um pouco lento aqui, mas está dando para sair. O Leon Denis, ele
propagador da obra de Allan Kardec, o qual ampliou em termos filosóficos. Então não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de pegar qualquer livro do Leon Denis, são livros altamente filosóficos, são livros bem profundos nas teorias filosóficas. Então é até bem um pouco difícil de entender quando a gente lê, tem que ter auxílio, às vezes, de alguém que já entende um pouco da filosofia para nos ajudar. E esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é uma obra magistral que invoca justamente esses problemas que nós acabamos de dizer e ainda explica as vicissitudes da nossa vida. Vicissitude é um termo bem próprio da literatura espírita. Todos os livros que a gente pega da literatura espírita, eles falam esse termo, vicissitude. O que será que é esse vicissitude? Vicissitude são os nossos altos e baixos da nossa vida. Então, hoje eu acordei feliz da vida, cantando, o café estava na mesa, tudo ótimo, mas na hora que eu fui tirar o carro não pegou. Quando pegou, eu fui dar uma ré, bati na garagem, quebrou o para-choque. São as vicissitudes da vida. Você acorda bem, daqui a pouco está tudo de cabeça para baixo. Então ele nos ajuda a entender isso. E o Leon Denis, mais uma curiosidade sobre ele nasceu em 1846, isto é, quando o Allan Kardec desencarnou, ele tinha 23 anos, ele estava bem jovem. E ele, segundo a espiritualidade, ele foi preparado, ele estava sendo preparado para substituir o Allan Kardec caso este falhasse. Então, olha como é que é, né? A gente pensa no livre-arbítrio, até a espiritualidade pensa no livre-arbítrio. Porque se caso ele não conseguisse, por algum motivo, às vezes até pelo próprio livre-arbítrio, ele iria ser substituído. O Leon Denis iria substituir o Kardec. Que bonito isso. Então vamos lá. No livro dele, essa é uma parte mais filosófica, a liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir o seu destino. Se Deus nos criasse igual uma pedra, igual um vegetal, não teria preocupação. Você seria uma pedra e mais nada. Não tinha crescimento, não tinha mais nada. Mas Deus nos deu a liberdade. Como ser vivente, deu a liberdade. Essa liberdade nos torna com decisões, toma decisões. E essas decisões, sendo boas, nós teremos retornos bons. Sendo erradas, nós teremos os retornos errados também. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. A liberdade é junto com a responsabilidade. Toda vez que eu tomo a liberdade de fazer alguma coisa, a responsabilidade é minha. É minha responsabilidade. Então, a liberdade e a responsabilidade estão juntas. Porém, a responsabilidade, ela nos traz a dignidade e a moralidade. Complicou, né? Liberdade, responsabilidade, dignidade e moralidade. Complicou tudo agora. Não, vamos usar um exemplo aqui para ver se dá para entender. O álcool, por exemplo. Eu sei que o álcool, ele pode me deixar bêbado. Todo mundo sabe. Pelo menos quem se nunca bebeu, estuda química que vai entender. O álcool pode me deixar bêbado. Aí é minha responsabilidade, é meu livre-arbítrio de beber o álcool. Eu vou beber só um golinho, não vai acontecer quase nada.
Mas se eu beber além daquele gole, eu vou ficar alterado. Eu vou começar a me modificar perante a minha sociedade, perante a minha comunidade, a minha família, o meu trabalho. E isso vai atingir a minha dignidade. A dignidade e a moralidade são aquelas leis estruturais que existem na sociedade para nos manter dentro de um caminho bom, dentro de um caminho certo, dentro de um caminho mais correto possível. Então, a partir do momento que eu começo a usar o álcool em demasia, eu começo a perder a minha dignidade, começo a perder a minha moral. Percebam quanto é desprezível quando a gente encontra uma pessoa caída, né, por bebida alcoólica na rua. Não dá um impacto na gente? A gente não fica impactado? A moral daquela pessoa, onde que estará? Então é mais ou menos isso aí que acontece. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Então é comum observarmos, até em crianças pequenas, que a consciência dela acusa. Às vezes a criança, mesmo bebê, ela faz determinadas coisas e depois fica com medo, fica receosa de levar bronca, derrubou um prato, ela percebe que fez algo errado. Então a nossa consciência nos acusa, porque está escrito dentro dessa nossa consciência o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, quando eu vou entrar vou usar o transporte público, principalmente, o ônibus, trem, e eu percebo que tem uma mulher grávida, um idoso, eu devo ceder o lugar para ele. Mas às vezes eu sei, eu não vou ceder, eu tenho desculpa para isso, hoje estou com a unha no pé doendo, eu não vou ceder. Quando você for deitar à noite lá no seu travesseiro, você faz aquela retrospectiva do seu dia. Quando você chegar nesse ponto de que você não cedeu aquele lugar, a sua consciência vai te acusar. Vai ou não vai, gente? Fica lá acusando. Caramba, olha só o que eu fiz. Então isso são coisas, todas essas coisas que nós fazemos de errado principalmente, elas ficam marcadas na nossa consciência e a nossa consciência vai nos acusar. E ela cria uma sensação de remorso, que é uma prova demonstrativa de todos os argumentos filosóficos. Qualquer argumento cai por terra porque o remorso está ali para nos criticar. Então, às vezes, numa batida de carro, por exemplo, quem já teve alguma batida de carro, aí a primeira coisa que você, quando você desce do carro, você não machucou, tal, foi só um arranhãozinho, a culpa é de quem? Nunca é sua, é sempre do outro, verdade ou não? Porque ele avançou o sinal, porque não sei o quê, isso que é aquilo. Depois, quando você estiver lá na sua casa, de noite, de novo no travesseiro, e vai rever toda a situação, você vai perceber que você também teve a culpa. Você fez a revisão dos freios? É mesmo, faz 3 meses que eu preciso levar o meu carro no mecânico para fazer a revisão e não fiz. Você estava um pouco acima da velocidade permitida? É mesmo. Então a gente também tem esse pouco de culpa e nos cria o remorso. E o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio do indivíduo na coletividade. Então, um indivíduo que tem o livre-arbítrio para alguma coisa, passa esse livre-arbítrio para outra pessoa e para outra e se forma acaba se tornando uma lei. Exemplo, um semáforo. O semáforo está lá com as cores lá, verde, amarelo e vermelho. Então, esse aí é o típico exemplo de um livre-arbítrio de uma comunidade. Chegou ao ponto de entender que aquele semáforo é necessário para evitar que um avance no espaço do outro.
Então, se está vermelho para mim, eu não posso avançar, porque eu estou avançando no espaço de quem vem de lá para cá. E para sermos livres, é necessário querer ser livres. É fazer esforço para vir a ser livres. É necessário que a gente lute para ter essa liberdade. Isso só pode se obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. As faculdades humanas não é aquela faculdade que você vai lá ficar estudando 4 horas. Faculdades humanas são tudo aquilo que o ser humano pode fazer. Exemplo, caminhar, falar, cantar, orar, ajudar o próximo. E essas faculdades humanas, elas estão intimamente ligadas com os apetites. Então, a libertação física pela limitação dos apetites. Os apetites podem ser apetites sensuais, os apetites de alimentação. A libertação intelectual pela conquista da verdade. Através de onde que eu vou conseguir essa conquista da verdade? Através dos estudos, da leitura, da participação em projetos, onde vão se desenvolver determinadas capacidades. A libertação moral pela procura da virtude. A virtude são coisas que a gente tem que procurar no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo aqui de algumas virtudes: justiça, persistência, otimismo, humildade, bondade, compaixão, perdão, honestidade, coragem. Constantemente temos que ir em busca dessas virtudes. E o círculo dentro do qual se exerce a vontade do homem é, de mais a mais, excessivamente restrito e não pode, em caso algum, impedir a ação divina, cujos efeitos se desenrolam na imensidade sem limites. O nosso círculo, que nós conseguimos estender a nossa vontade, é pequeno. Nós dependemos da nossa responsabilidade, nós dependemos da nossa dignidade, mas tem uma outra coisa, que Deus é o comandante de tudo. Tem até um desenho aqui que eu vou tentar colocar aqui para exemplificar. Esse aqui. Com Deus não se brinca. Está ali, ó, uma chavezinha. Vocês possuem o livre-arbítrio para fazer o que eu quiser, que Deus quiser. Interessante, né? Então, voltando aqui. Então, o livre-arbítrio, a livre vontade do Espírito, exerce-se principalmente na hora das nossas reencarnações. Então, aí a gente não pode mexer, porque fomos nós que escrevemos o nosso histórico nas nossas reencarnações. Nós é que precisamos daquilo para continuarmos dentro das leis de Deus. Então a gente não pode mexer em tudo. Nós temos o livre-arbítrio, mas não podemos tudo. E aí o que vai acontecer? Na nossa reencarnação nós escolheremos a tal família, né? Então cada um veio naquela família. Pô, eu vim na pior família do mundo. Foi você que pediu. Em certo meio social, né? Veio para morar em Carapicuíba, né? Ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, tudo aquilo que ele fez de errado, que ele precisa passar, as provações que ele precisa passar, está escrito nele, está escrito naquele espírito.
igualmente, compreende igualmente a necessidade dessas provações. É preciso que ele passe por essas provações para se regenerar, para aprender, para desenvolver suas qualidades, para curar os seus defeitos, para despir dos preconceitos e vícios que nós carregamos em todas as reencarnações. Da obra de André Luiz, Os Missionários da Luz, de autoria do André Luiz, é bem representado essa situação da reencarnação em que os espíritos construtores iniciam um processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Segismundo é o personagem lá do livro, que ele teve ele retoma a vida corporal como filho de Raquel e Adelino, dois espíritos, por ele vitimados em existência anterior. Então ele precisava voltar, porque ele havia maltratado essas duas pessoas. E essas duas pessoas, que depois formou um casal, ele precisava se retratar e acabou vindo como filho. E lá foi montado, programado, a palavra mais adequada para o dia de hoje, foi programada a próxima reencarnação. Então, por analogia, nós podemos comparar a formação da nossa reencarnação como um self-service. E dependendo, não tem mistura não, é só um arrozinho e um feijão. Vai passando e se não tem direito, aquele menino tiver milhão. Nossa, caviar, tem caviar aqui. Não tem direito também? Não, você é só arroz e feijão. É isso. Aí a gente reclama porque está dando tudo errado na minha vida, porque eu saio de manhã, bato o carro no portão, porque o relógio atrasou, tudo errado na minha vida. E daí? Foi você que pediu isso. Você, na hora de passar lá no self-service, você pediu isso. Havia em certo lugar, talvez, um sábio que sabia tudo, respondia tudo, e um menino, um rapaz, ele queria testar o sábio. E aí o que ele fez? Eu vou pegar esse sábio, não é possível que ele saiba tudo. Ele falou assim: eu vou pegar um pássaro, vou colocar entre minhas mãos e vou perguntar para o sábio se o pássaro está morto ou está vivo. Se ele falar que o pássaro está morto, eu abro as mãos e o pássaro sai voando. Se ele falar que o pássaro está vivo, eu aperto o pássaro e mato, e ele estará morto. Então o sábio vai errar. Aí chegando perto do sábio, com as mãos lá e o pássaro, aí perguntou para o sábio: sábio, o pássaro que está em minhas mãos está morto ou está vivo? E o sábio, olhando nos olhos dele, falou assim: meu filho, a vida desse pássaro está em tuas mãos. A nossa vida está nas nossas mãos. O nosso destino está em nossas atitudes, no nosso jeito de agir. Então o livre-arbítrio existe sim. Nós que estamos restritos. O livre-arbítrio existe, mas nós é que estamos restritos a nem tudo que a gente pode querer. A sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. O que significa isso? Dentro da minha casa, eu posso fazer o que eu quiser, desde que não atrapalhe o meu vizinho. Sim, estamos restritos à nossa consciência a respeitar o limite do outro. Eu não posso agredir, seja quem for.
palestra de hoje. Muito obrigado. Eu vou fazer uma leitura, uma reflexão final, que será a nossa oração. É do livro A Busca do Melhor, do Espírito Hamed, pelo médico Francisco do Espírito Santo Neto, Singularidade e Amor. Então, sente-se à vontade, se quiserem fechar os olhos para refletir sobre o texto. Singularidade e amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Pedro, capítulo 4, versículo 8. As aves buscam os céus, as cobras as tocas, as borboletas as flores, as corujas à noite. Tudo está certo, pois cada um de nós tem o direito de ir para o céu a seu modo. As borboletas não são melhores do que as corujas e vice-versa. Ambas agem de acordo com os desígnios da natureza. Deus criou as aranhas e as moscas, os gatos e os ratos, os lobos e os cordeiros. Nenhum ser é mau. Cada um vive a normalidade da sua natureza, tendência ou espécie. Cada criatura busca as coisas segundo sua essência, uma vez que sabe amar a seu modo, e esse modo pouco importa, o essencial é que ame. Aves não podem desejar ser cobras. Tampouco cobras vivem como aves. Laranjeiras que quisessem produzir mangas sofreriam danos que resultariam em decepção e destruição. Seremos plenamente livres no exato instante em que não mais buscarmos em algo ou alguém fora de nós mesmos a solução de nossos problemas. Se um dia erraste na caminhada existencial, lembra-te de que o amor cobre a multidão dos pecados. Portanto, procure amar sempre de acordo com tua singularidade, respeitando a tudo e a todos. Assim estarás executando o projeto de Deus que criou somente para ti. Por conseguinte, encontrarás a felicidade que tanto procuras. Que Jesus abençoe nós todos, que abençoe nossos lares, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.